Tenho andado distraído, impaciente e indeciso, e ainda estou confuso, só que agora é diferente. Estou tão tranquilo e tão contente. Quantas chances desperdicei quando o que eu mais queria era provar pra todo mundo que eu não precisava provar nada pra ninguém. Me fiz em 1000 pedaços pra você juntar, e queria sempre achar explicação pro que eu sentia. Como um anjo caído, fiz questão de esquecer que mentir pra si mesmo é sempre a pior mentira. Mas não sou mais tão criança, a ponto de saber tudo. Já não me preocupo se eu não sei porquê. Às vezes o que eu vejo quase ninguém vê. Eu sei que você sabe quase sem querer que eu vejo mesmo que você. Tão correto e tão bonito, infinito é realmente um dos deuses mais lindos. Sei que às vezes uso palavras repetidas, mas quais são as palavras que nunca são ditas? Me disseram que você estava chorando, e foi então que eu percebi como lhe quero tanto. Já não me preocupo se eu não sei porquê. Às vezes o que eu vejo quase ninguém vê. Eu sei que você sabe quase sem querer que eu quero mesmo que você. Oh, oh, yeah. Oh, oh, Aê, que maravilha! Bom dia, muito bom dia para você que está acompanhando o Inspire-se de hoje. Hoje, sexta-feira, 10 de abril. Seja muito bem-vindo, bem-vindo ao programa de hoje. Sextou, como a gente diz por aqui, né? Com muita gastronomia, música, bate-papo, especialmente preparado para você. Então, chega mais, venha nos acompanhar pelas nossas redes sociais, você já sabe, nos segue lá, se inscreve no nosso YouTube, deixa seus comentários ali no @AndréaGvargas, entra no site da Masper TV, nos acompanhe por ali também em tempo real, no nosso Facebook, sim, estamos no Facebook e no Instagram, trazendo todas as atualizações para vocês do que acontece por esse mundo e também o que acontece aqui na Masper TV. Então é muito bom te ter aqui comigo em mais uma sexta-feira. E já iniciamos esse som, essa música maravilhosa, na voz dele, Juliano Souza. Bom dia, Juliano, muito bem-vindo. Bom dia, muito obrigado. Prazer estar participando aí.
Prazer, muito prazer te receber. Então vamos, o rock, né, da Mr. Jus. Isso. Muito bem-vindo. A gente vai ter muita música, muito bate-papo aqui. Valeu. Com você, com certeza. E também quero dar o meu bom dia e fazer o meu agradecimento a eles, ao Giovan Rodrigues, que é ator do espetáculo Adolescer. Bom dia. Bom dia. Bem-vindo. Muito obrigado. Muito obrigada. E a Vanja K. Michel, que é a diretora, escritora e diretora desse espetáculo. Vanja, que prazer te receber, muito bem-vinda. Que alegria estar aqui e mais um ano de Adolescer. Mais um ano, temos muita história para contar dessa Sim. peça. Incrível, são 24 anos de história. 24 anos Imagina, em cartaz, de março a dezembro. Então, nós vamos falar muito sobre isso aqui, um sucesso. E sempre, ó, tanto sucesso que é o primeiro espetáculo agora já está lotado, a primeira sessão. E a gente vai conversar sobre isso e muito mais. E, é claro, estou aqui com ela, com a chefe Bárbara, que nos traz sabor para as nossas sextas-feiras. Bárbara, bom dia. Bom dia, André. Bom dia aos convidados. Bom dia a vocês que estão em casa. Então, é um prazer enorme poder estar aqui em mais uma sexta-feira. Adoçando a vida de todos, né? Trazendo receitas incríveis, fáceis, práticas, que é o nosso objetivo, né? Tem coisa melhor se estar assim, com um cafezinho, com um bom doce da chefe Bárbara, com uma boa música, com um bom papo aqui com um ator, com diretora de espetáculo que faz o maior sucesso no nosso estado, na nossa capital. Não tem, né? Só falta você vir para cá participar. O nosso YouTube também está no ar. Vai lá, mande as suas perguntas, os seus comentários para nós. E vamos começar, então, para iniciar esse bate-papo todo, eu quero primeiro saber o que você vai trazer para quem está em casa hoje já se preparar. Pelos ingredientes, vamos ver se o pessoal que está em casa está afiado, né? Nós vamos usar hoje só chocolate, doce de leite e amendoim. Então, é uma receita super clássica, uma receita bem tranquila de ser feita, que é um cajuzinho. Olha! Que era de uma forma, hoje está sendo apresentada de outra e a gente vai contar isso durante o programa de hoje. A gente vai dizer que é um cajuzinho adaptado. É, na verdade, isso. Mais ou menos Um cajuzinho. isso. Com o toque da chefe. É uma mistura do que era pro que é hoje. Muito bom, então daqui a pouquinho. É uma versão Bárbara hoje. A versão Bárbara de ser. E com aquilo, né, que a gente traz aqui. Prática, né, uma forma prática, rápida, de você também poder acompanhar e fazer na sua casa. Não é para complicar. Desmistifica, descomplica a confeitaria, porque a confeitaria em si ela é bem técnica, né? E nós trazemos preparos aqui para que o pessoal que está em casa consiga os ingredientes no comércio local e também fazer com praticidade, sem nenhum utensílio, nenhum equipamento profissional. Então, é isso daí. Perfeito. Vanja, quero iniciar contigo falando dessa peça incrível, maravilhosa, que faz sucesso há 24 anos. Pensem que há 24 anos um espetáculo fazendo sucesso. Isso, assim, a gente tem uma característica dos bons espetáculos aqui do Rio Grande do Sul de permanecerem, né? Temos vários que permanecem, mas, como eu digo, só permanece o que é bom. O que é muito bom. Então, como que foi, Vanja, a gente voltar um pouquinho o passado, lá para esses 24 anos, quando tu escreveu esse texto, tu pensou nessa peça, tu imaginou que 24 anos depois ela estaria ainda fazendo muito sucesso? Nunca imaginei isso, né? Mas foi a estreia há 24 anos atrás, chamou atenção porque teve um público de 500 pessoas e foi muito fácil conseguir, na época, patrocínio, empresas que davam apoio. E ali eu já comecei a ver que era diferente, né? E quando lotou, e as pessoas... Eu lembro que na época eu deixei um caderno para as pessoas escreverem, mas era 500 pessoas, não tinha, algumas escreveram e tinha pessoas importantes assistindo. Falaram da grandiosidade que tinha, que faltava peça realmente para público adolescente. Eu imagino 24. Né? Porque tem peça infantil, adulta, e tem essa lacuna ali, né? A lacuna, na literatura também tinha uma lacuna muito grande, acho que agora está sendo suprida isso, né? Está sendo preenchida. Então, eu fico imaginando no teatro, se a literatura já tinha esse espaço aí que faltava, o direcionamento para o adolescente, no teatro, é claro que também, né? Sim. Então, tu veio como uma
assim, pioneira, desbravando esse universo aí. Tu já trabalhava com essa temática? Como que surgiu essa temática para ti? Então, na época eu era atriz e eu dava aula de teatro já. Há 43 anos eu dou aula de teatro para adolescentes. Na época era nas escolas em Porto Alegre, várias escolas, então eu trabalhava com esse público adolescente. E partiu deles essa vontade, porque na época eles assistiram Confissões de Adolescente, que veio a Porto Alegre. E eu não pude assistir porque eu estava como atriz num espetáculo. Entendi. E eles voltaram encantados e diziam, a gente não quer mais montar esses clássicos, a gente quer uma peça que fale da gente. E como eu não assisti na época, depois li o livro, vi, né, assisti depois, na época, mas o que vocês querem que tenha nessa peça? A gente precisa desabafar e dizer um monte de coisa, que ninguém ouve a gente. Daí eu lembro que eu dei caneta, papel, botei uma música, e aí a música, que eu acho que é muito legal, né, inspirou e veio desabafos, e eles choravam escrevendo. Quando eu peguei aquela pilha assim de folhas e comecei a ler, eu disse, nossa, isso aqui dá uma peça. Que riqueza de conteúdo que eu Dá tenho uma aqui. peça de teatro. E daí, atrás disso, eu fui buscar, assistir palestra, ler livros, para montar a primeira versão do Adolescer, né? Até Confissões de Adolescente Isso. era uma série, né? Primeiro da foi Globo. um teatro, uma Primeiro peça de teatro. peça de teatro, uma peça depois de virou teatro. uma série de TV, um filme. Uma série de TV, daí virou livro. Isso aí, foi uma sequência, tamanho sucesso que fez justamente por se referir a essa temática adolescente, né? Sim. Que incrível isso. E eu acredito que, óbvio, né, que esse texto já tenha sido adaptado muitas vezes, mas antes eu quero entrar por aqui e saber como que é chegar numa peça dessa, que faz um sucesso desse. Tu já tinha assistido antes? Tu já conhecia ou tu nem tinha passado, ouvido falar da peça? Ouvido falar é difícil, né? Porque tu, como ator, é claro que deve saber. Mas como que foi teu contato com essa peça? Bom, eu conhecia Adolescer, obviamente, já tinha ouvido falar, mas eu não morava aqui em Porto Alegre, não tinha tido a oportunidade de assistir ainda. E logo que eu cheguei, eu vi que as audições estavam abertas para a entrada de novo elenco, novos participantes. E eu fui atrás, me inscrevi, e aí começou a dar certo, fui passando as etapas. E aí, quando deu tudo certo, demorou a cair a ficha, assim, eu não... era a sensação de estar entrando para um projeto muito maior do que eu, assim, eu não tinha dado um passo tão grande ainda. E está sendo incrível, eu me dei super bem com todo o pessoal, adorei a Vanja, adorei o Mo, adorei todo o elenco. E agora a gente está criando cenas e, enfim, está sendo incrível, incrível. Que maravilha. Quanto tempo tu tá na peça, então? Eu comecei agora, começo do ano. Vai estrear agora, dia 15. É a estreia dele. Que coisa mais Minha boa. primeira atuação pelo Adolescer agora. E a dia expectativa e emoção, como tá? 15. Assim, eu tô ansioso. Por mim, eu já ia dormir lá no Teatro Cier. Muito bom, muito bom. E você, Juliana, me conta um pouco dessa tua trajetória aí, que também teve tempo muito ficou muito tempo fora, né? Do Rio Grande do Sul também. Fala um pouquinho para nós sobre isso, quero conhecer um pouco mais. Então, eu sou músico desde os 12 anos, né? Comecei a tocar violão desde muito cedo, porque tenho um irmão mais velho que é músico também, 8 anos mais velho que eu, então cresci assistindo ele tocar, ensaiar e tal, né? E aí me inspirei também e comecei a compor ali pelos 14, 15 anos, né? E aí fui cada vez levando mais a sério a música, né? E acabei entrando na banda que era dele, né? Comecei a compor e as músicas acabei levando para a banda dele, né? Que é a banda Mandala. E entrei na banda em 2006, 2007, por aí, levando minhas composições, algumas tocaram em rádio, assim, a gente gravou o videoclipe e tal, né? E aí depois que eu saí da banda, eu montei uma outra banda em 2009, 2010, por aí, né? Que era a banda Stab, e a gente tocava em festivais, assim, né? E a gente acabou fazendo um videoclipe e chamando a atenção do Rick Bonadil, né? Porque a gente fazia tipo uma sátira, assim, né? De um produtor e tal, que descobriu uma banda. E acabou acontecendo com a gente essa sátira, né? Porque acabou chegando nele pelo Twitter, na época o Twitter estava bem em sensação, assim, né?
E ele entrou em contato com a gente direto pelo Twitter, assim, e a gente começou os contatos ali e acabou sendo produzido meio que à distância, assim, né, compondo e tal. E aí, depois de meio ano com esse contato, a banda acabou se mudando para São Paulo e lá a gente morou tudo junto, assim, no apartamento, né? Coisa boa, né? Imagina, né? E 4 músicos e um produtor, né? Mas aí o tempo vai passando e as pessoas são muito diferentes, né? E as fases da vida vão mudando Isso, também, convivência né? ali e tal, cada um tem sua história, né? E aí foi mudando de integrante e tal, mas a gente sempre seguindo o projeto, né? Tentando manter o projeto em pé e tal. E a gente acabou fazendo umas coisas bem legais lá, tipo, a gente gravou uma música inédita dos Mamonas Assassinas, né? Junto com o Falcão, o Brega, né? Música Brega. E foi uma honra para nós, assim, e a gente apareceu em programas de TV também, Record, Band. Teve um reality show que era do estúdio do Midas, lá, do Rick Bonadil, que era Fábrica de Estrelas, o nome. E a gente fez alguns episódios, né, justamente para mostrar como é que era a gravação dessa música inédita, né? Que legal. Então, para a gente foi uma baita honra, assim. E depois disso a gente gravou um EP, né, lá, com 3 músicas autorais, né, que a gente fez durante esse tempo, assim. E aí as coisas estavam meio que demorando para acontecer, assim, então a gente acabou voltando para o Rio Grande do Sul, né. Essa banda acabou se desfazendo e em 2018 ali eu comecei a investir na música solo, na carreira solo, né? E desde então eu venho compondo na minha banda com os meus músicos, assim, e sempre lançando videoclipe, trabalho novo e tal. Que maravilha. Além também das tuas composições, faz cover e, né? Isso, também toco na noite, né? Faço música cover também, tenho banda e vários músicos de apoio, assim, né? Galera que tá sempre junto, assim. Maravilha. E agora, antes da gente continuar esse bate-papo todo, a gente vai para o quadro dela, para aquele momento que gostamos da sexta-feira, que é o Toque da Chefe. Tudo contigo, Bárbara Oliveira, agora. Vamos passar esses ingredientes para o pessoal correr, separar e já fazer junto conosco, André. Então, para o pessoal que está em casa, vocês vão precisar de 3 ingredientes super simples, que é cacau em pó, uma quantidade suficiente, o quanto vocês quiserem, que traga aquele amargorzinho, né? Nós vamos precisar aqui de 250 gramas de doce de leite e nós vamos precisar de 250 gramas também de amendoim, tá? É isso daqui que a gente vai precisar para hoje. Uma receita fácil, prática. E o engraçado é que a história desse doce aqui, ele surgiu feito com a fruta do caju e com a castanha de caju. Essa era a receita original. E aí a gente, né, nós brasileiros, fomos adaptando, substituímos pelo amendoim, o doce de leite pelo leite condensado, até chegar no cajuzinho, que a única coisa que tem hoje é o formato do caju, né, que é super interessante. Mas o sabor, que era o original, não se manteve mais, André. Então, é só leite condensado hoje e amendoim que o pessoal em casa está habituado nas festas de aniversário, nos eventos e tudo mais. E hoje nós vamos trazer um pouquinho desse sabor original, com o doce de leite e o cacau, mas trazendo o amendoim, que é mais fácil do pessoal encontrar do que o caju hoje, né? Que maravilha. Então, separar em casa o cacau, ou pode ser o chocolate em pó? Assim, achocolatado, eu quero dizer. Pode ser, pode ser. O que acontece? Por que eu digo cacau, tá? O cacau, ele não tem adição de açúcar nem de leite. E aí, o que acontece? Ele dá mais sustentação para esse doce. Se tu colocar algo com açúcar, com leite, o açúcar, quando tem contato com umidade, ele vira o que? Água, tá? Então, pode ser que não dê a textura bem, porque esse doce, ele não vai ao fogo. Por isso que é interessante usar o cacau. O cacau hoje se encontra no comércio local, é bem fácil de conseguir. Então, ele suga a umidade
e dá a textura que a gente precisa para poder bolear e formar o cajuzinho. Por isso que eu gosto de usar o cacau e aconselho quem está em casa. Mas sim, pode substituir, tá? Por achocolatado, chocolate 50%, 33%, o que vocês precisarem. O que pode acontecer só ter que colocar um pouco mais de amendoim para dar essa estrutura melhor para o doce. Aqui nós não vamos usar o açúcar, mas o original ele é feito com o açúcar em volta e uma castanha na ponta para ficar exatamente como a fruta do caju. Esse que é o interessante, né? E hoje nós vamos passar ele aqui também no amendoim para trazer toda essa crocância, toda essa textura super bacana que é o docinho. O doce de leite dá preferência? O doce de leite é da preferência de vocês, tá? Eu tenho aqui de uma marca muito boa que eu gosto porque ele é mais firme, ele tem uma cor legal. Pode ser o doce de leite que vocês fazem em casa também, não tem problema. E pode ser o sem açúcar também, porque já que o cacau também não tem açúcar, uma pessoa que não pode comer açúcar poderia comer o doce. Exatamente, pode ser um sem açúcar, pode ser um sem lactose, não tem problema nenhum, né? Entrando na questão das restrições alimentares, tem essa possibilidade também. E se quiser substituir o amendoim por outra castanha, também pode, tá? Pode substituir por nozes, vai ao gosto de vocês, aí vocês também podem intitular do nome que vocês preferirem. Nozes, castanhas, pistache também dá para fazer, mas é sempre bom trazer uma coisa um pouco mais suave ou realmente o amendoim, que já é o clássico desse doce. Mas eu gosto de fazer com castanha, né? Pode ser castanha do Pará ou castanha de caju, porque elas têm um sabor mais suave para o cacau e o doce de leite. Bárbara, eu não conhecia com o doce de leite, eu conhecia com leite condensado mesmo, aquele cajuzinho que fazem aniversário às vezes. Sim, porque o brasileiro, ele é muito do Ele vai brigadeiro, adaptando, né? Então, traz o leite condensado em basicamente todas as receitas, né? Então, se tu for ver outras receitas clássicas, também foram adaptadas aos ingredientes que a gente encontra aqui. Se a gente pegar o quindim antigamente ele era feito com amêndoas e não com coco. Quando veio para o Brasil, foi substituído as amêndoas por coco. Tanto que agora tem se popularizado o quindim com outros sabores, até com açúcar mascavo, com outras coisas adicionadas aqui nossos também, né? Então, a gente vê tem muitas receitas que elas foram adaptadas e desenvolvidas para entrar no nosso cotidiano aí, com as coisas que a gente encontra. Ai, que bom, que torna tudo mais fácil, né? E mais de acordo com o gosto de cada um. E se a gente for ver, a gastronomia é muita história, né? É história das civilizações, se a gente for ver os doces portugueses, onde que começou, né? Então, a gente tem muita história dentro da gastronomia, muito mais do que a gente pode imaginar. E um docinho, assim, conta tanta história, né? Sem dúvida. É verdade, bem interessante mesmo. Então, voltamos daqui a pouco com o certeza. preparo, né? Exato. Gosta de cajuzinho? Adoro. Nossa, eu amei as histórias, né? Amei as histórias. O Giovanni também já disse que sim. Então, vamos entender. Veja, eu vou ter que chamar o intervalo, mas já quero lançar a pergunta para a gente falar sobre das adaptações que foram feitas nessa peça ao longo desse tempo todo. Quantas? Tu tem ideia? Eu de tenho quantas? todos os textos de todos os anos, né? No início você... Todos os anos tu fez uma adaptação nesses 21? Todos os anos, todos. Eu tenho todos esses textos. Incrível. Então, no início, as mudanças não eram tão rápidas, porque não tinha internet, estava recém-iniciando. Mas agora, você assiste Adolescer, por exemplo, agora em abril, maio já vai ter mudanças. Quem assiste em agosto já vai ter. É dezembro. Mesmo? Porque precisa acompanhar. Se eu estou falando da adolescência atual, eu preciso estar sempre atualizando. Né? Então, são assuntos que entram, personagens que entram, troca a música, muda a vibe do momento, enfim. E precisa sempre estar sendo readaptado. Então, tem uma... No início eu tinha os textos, né, que eram datilografados ali na época. E agora não, tá tudo no computador. Mas também tem coisas que permanecem. Tem algumas que permanecem, né? Que estão desde o início. Que são atemporais, alguns conflitos, alguns Isso. questionamentos, enfim. E músicas também, algumas músicas estão pontuais desde que iniciou, né? E algumas, por exemplo, esse ano eu faço uma homenagem a uma música que teve na estreia. Então vai ter um momento que vai entrar aquela música ali. Quem assistiu há 24 anos atrás vai lembrar dessa música ali, o que acontecia
naquele momento. E é isso, é mostrar a adolescência da melhor forma, com carinho e respeito. E se está 24 anos é porque os adolescentes estão vindo ao teatro. Sim. Porque as pessoas gostaram e estão vindo, né? Então, eu devo muito isso ao público e ao elenco. Todos os elencos que passaram pelo Adolescer nesses 24 anos, são 138 artistas que já participaram. Nossa. Então, eu devo eles muito sucesso do Adolescer a eles, porque quando eles entram em cena, eles arrasam. Ai, Né? E gente. as coreografias, tem 9 coreografias do Tiago Fernandes, o preparo vocal do Pedro Spor, então eles cantam, dançam, atuam, e é 1h50 mostrando a adolescência da melhor forma. Para criar vínculo, a gente precisa das pessoas criando vínculo com os adolescentes e não deixando os celulares, atualmente são o controle remoto dos adolescentes. É verdade. Os celulares é que mandam o que eles fazem, o que eles desfazem. Então, assim como a gente vê os adolescentes pedindo conselho para o chat GPT de coisas emocionais deles. Sim, então, sim. é o que eu digo. E não assim, são só adolescentes. Uma pessoa me disse que estava pedindo conselho para o chat. Eu fiquei, sim. Gente, e diagnóstico também para o chat. Então, um assunto está bem faltando as interessante. pessoas se conectarem mais. E o Adolescer, ele faz esse processo de ajudar, de mostrar. Porque no palco você vai ver o lado dos adultos e dos adolescentes. E aí eles que se entendam. E já vou querer saber mais daqui a pouquinho contigo, como que é tudo isso, essas identificações também que você fez, que tem em relação a esse texto, a essa peça, esse momento, né? Mas é daqui a pouquinho. Vamos para o intervalo com música, Juliano? O que E eu você amei a acha? primeira música que tu tocou Amei já. também. Muito obrigado. Adorei, já adorei. Então, o que a gente vai ouvir agora? A gente vai ouvir uma música autoral, Não Diga, que a gente fez para a banda Mandala. Perfeito. E a gente vai para o intervalo e volta rapidinho. Quanto tempo faz que o futuro é tão ausente? Olho para trás e vejo você presente. Quanto tempo passa pela vida pra que a gente possa se lembrar? Não diga que não mais, é impossível viver sem você. Não diga que não mais, o que sinto não posso esconder. Pouco tempo faz, mas pra mim é indiferente. Seu olhar me traz um sentimento tão recente. Quanto tempo levo em minha vida pra que o tempo possa me contar? Não diga que não mais, é impossível viver sem você. Não diga que não mais, o que sente não pode esconder. Sei que eu não vivo se eu não posso sonhar. Meu sonho é te ter e não te perder dessa vez. Running, telling all the angels this could take all night. You give it away if you give it one last try. Hook me up a new revolution, 'cause this one needs a light. A sad way of life, but I want you, last one die. I look into the sky to save me, looking for a sign of light, looking for something help me burn on.
bride. I'm looking for complication. Looking 'cause I'm tired of trying. Make my way back home and learn to fly high. I think I'm done needing patience. You can't wait one night. You give it away, you forgive it one last try. Will it happen ever drop if you just save my life? Running, turning on and everything's alright. I look into the sky to save me. Looking for sun and light. Looking for something help me burn up bright. I'm looking for complication. Looking 'cause I'm tired of trying. Make my way back home and learn to fly high. Make my way back home and learn to fly alone with me. I can't quite make it alone. Try and make this life my own. Fly alone with me. I can't quite make it alone. Try and make this life my own. I look into the sky to save me. Looking for sun and light. Looking for something help me burn up bright. I'm looking for complication. Looking 'cause I'm tired of trying. Make my way back home and learn to fly. Aê! Muito obrigado. Inspire-se ao som do Juliano Souza da Mr. Jus. E agora, antes da gente continuar nosso bate-papo aqui sobre a peça Adolescer, sobre música, vamos falar com ela, a chefe Bárbara, para ver agora sim o passo a passo desta receita. Mega difícil, adaptada. né? Mega difícil. Então, pessoal, o que vocês vão precisar em casa é exatamente de uma colher, uma espátula, caso vocês tenham uma espátula de silicone, senão pode ser a própria colher mesmo, tá? E um refratário. Eu gosto sempre de misturar primeiro o cacau com o amendoim, porque o que acontece? O cacau, como ele não tem açúcar, quando ele entra em contato com a umidade, ele suga essa umidade do outro preparo. Então, no caso do doce de leite, se eu não misturar ele com o amendoim, o que acontece? Ele vai empelotar. E isso acontece com qualquer preparo que tu for trabalhar com o cacau 100%, tá? Então, nesse caso aqui, eu misturei com o amendoim e nós vamos adicionar o doce de leite aos poucos, realmente massageando esse preparo com cuidado. E vamos dar um tempo de descanso para ele. Apesar dele não ir ao fogo, tá? Ele precisa de um cuidado, então a gente vai colocar aos poucos ele aqui. Pouco a pouco nós vamos misturando. Exatamente como vai sovar um pão, alguma coisa assim. Sim, porque ele é muito pastoso, assim, né? Ele é consistente. Esse doce de leite, ele é mais consistente, tá? Mas vocês podem encontrar outros no supermercado que vocês tiverem em casa, é bem tranquilo. Como eu disse, o cacau, ele vai ajudar a dar essa textura. E aqui, ele já vai ficando num ponto que tu consegue moldar ele, tá? E como eu disse, vai sugando, né, a umidade do doce de leite para dar esse ponto e automaticamente ele não empelota. Então, ele vai ganhando a cor do chocolate e ele não empelota. Se vocês colocarem o chocolate direto no doce de leite, o que vai acontecer, tá? Ele vai
empelotar. E aí não é legal. Porque daí cria aquelas bolinhas, ao invés de vocês consumirem um preparo homogêneo, vocês vão consumir aquelas bolinhas do chocolate cacau. Para quem é acostumado, é super tranquilo. Quem não é acostumado com cacau, o cacau ele é amargo. Ele é mais amargo, então quebra esse dulçor que tem do doce de leite. E na questão da preparação aqui, não é legal tu sentir o doce de leite e aquelas pelotas do chocolate embolotado. Eu não sei se vocês já vivenciaram essa situação de comer algo com as pelotas do chocolate. Eu acho um pouco mais difícil, só quem é adepto mesmo a consumir preparos com cacau ou em lojas específicas para restrições. Então, a gente vai misturar isso daqui bem dessa forma, com todo... Isso aqui é uma terapia, né? Quase como teatro, como a música. Então, a gente vai misturando, vai dando esse ponto, a gente deixa descansar um pouco e depois a gente molda ele, serve, então não tem muita dificuldade. Então, enquanto ele vai descansando aí, Bárbara, a gente vai conversar com o João Pedro. Claro, claro, e logo a gente volta para mostrar, porque eu vou ter que adicionar aqui mais um pouquinho de cacau, mais um pouquinho de amendoim, a gente vai mostrando ao decorrer. Perfeito. Então, hoje é o segundo dia do Fórum da Liberdade, que movimenta Porto Alegre com debates sobre economia, política e os rumos do nosso país. Nós vamos agora ao vivo, direto com o repórter João Pedro Tavares, que traz mais informações. Bom dia, João Pedro. Oi, André, bom dia para você e para todos que nos acompanham em casa. Segundo dia, então, de Fórum da Liberdade, esse que é o evento de políticas liberais mais importante, né, considerado o mais importante da América Latina. A programação traz uma série de painéis, André, que discutem reformas, cenário eleitoral, empreendedorismo e desafios do Brasil e do mundo. Ao longo desse segundo dia, nomes de diferentes áreas participam dos debates, abordando temas como eficiência fiscal, redução da máquina pública e liberdade econômica. Inclusive, hoje, o principal nome que deve passar por aqui é o de Flávio Bolsonaro. Ele que é pré-candidato à presidência da República e vai então participar de um dos painéis aqui, o painel com os presidenciáveis. Ao longo do primeiro dia do evento, inclusive, Andréia, nomes importantes participaram também aqui do evento, como o do Renato Albani, que é um humorista, né, aqui do Brasil. Luciano Hang também passou por aqui, ele que é o presidente das lojas Havan. E hoje também teremos a participação do Morongo, surfista e também criador da marca Mormai. A expectativa por aqui é de grande público, viu, André? A gente até estava caminhando ali por dentro do prédio onde acontece o evento. Há bastante jovens, viu? Muitas escolas estão credenciadas, cadastradas, para que os jovens, então, participem deste evento. A gente vai seguir por aqui, né, acompanhando todas as movimentações, os desdobramentos desse evento, e qualquer informação a mais, a gente volta aqui no programa. Volto contigo aí do estúdio. Certo, muito obrigada, João Pedro. Mais informações também no RS em pauta daqui a pouquinho aqui na Masper TV. Giovan, agora eu quero saber de ti, como que é esse texto, como que é esse momento para ti, né? Qual a identificação que você faz com esse texto? O que tu consegue se ter realmente e identificar na tua vida, né, desse momento atual, nesse texto que a Havan já vem e adapta e coloca, tenta aproximar cada vez mais dos adolescentes e também dos adultos, né, para uma reflexão. Bom, o texto ele aborda diversos temas que estão cada vez mais atuais. Um deles que eu acho bem interessante e muito importante de falar sobre é a inteligência artificial, que vem ficando cada vez mais avançada, mais útil e também um pouco mais perigosa. Os jovens estão usando ela e tem que ser uma coisa que tem que ser muito cuidada pelos pais em casa. Não pode ser um uso desenfreado, porque justamente eles confiam muito nessa ferramenta. E, bom, a gente tem uma cena, eu não posso dar muito spoiler, né? Mas isso vai ser retratado por uma menina na peça que ela confia cegamente na inteligência artificial. E, enfim, é chamada a atenção para isso na peça. Acho que é muito importante
Uma coisa que eu acho muito interessante é também a abertura para que os adolescentes se conectem com seus pais. Uma solução dada em uma cena pode ser a solução para alguém que está assistindo. Um adolescente que se sente distante da família, que precisava dessa conexão, às vezes vai se enxergar na peça, vai se identificar com aquele personagem e talvez ele enxergue que aquilo que aquele personagem fez pode ser a saída para a situação que ele encontra e acha complicada. E essa identificação vem justamente da pesquisa que a Vanja faz, que é extensa e imparável, está sempre acontecendo. Ela está sempre em contato com os jovens que estão na oficina dela, enfim, dando ideias, explicando qual é a linguagem que eles usam no dia a dia deles, diariamente, para que assistindo eles vejam e pensem, pô, aquilo ali sou eu em cima do palco. Então, eles podem perceber que, às vezes, as situações podem ser parecidas com as que eles enfrentam no dia a dia deles. Muito interessante. E agora, tu falando dessa linguagem, né? Quem não convive muito com o jovem e que vai ouvir um jovem falar, fica até em algum momento assustado. Mas o que ele está dizendo, né? Ou vai conversar pelo WhatsApp, porque abreviaturas são essas, né? Parece que até é uma outra linguagem. Quem já convive, eu acho que já vai entrando ali, né, no entendimento, fazendo parte da rotina. Essas linguagens também, elas mudam muito rápido, Vanja. Mudam rápido e precisa acompanhar, né? Mas sempre você que é adulto ou muitas vezes não entende a linguagem, sempre em alguma cena vai ter um personagem ou que é menor de idade ou que é maior de idade que não entende e que vai perguntar, mas o que é isso? O que ele falou? E sempre vai ter alguém que responda, porque muitos iam e, mas eu não entendi aquilo ali, né? O que quer dizer aquilo ali? Então, são cenas muito divertidas, principalmente a cena da escola, que todo mundo que está em escola e professores vão se identificar muito, porque é realmente o que acontece. É como os caras que foram agora ver o planeta Terra, lá da Lua, vendo o planeta Terra. Parece tão lindo, mas você não imagina o que é lá dentro. E a mesma coisa, a escola é muito bonita, a escola por fora, mas o que rola lá dentro, só quem convive. E no Adolescer a gente mostra muito disso, é uma cena muito divertida. Eu imagino, muito legal, nós vamos saber mais sobre isso. E vamos ter mais música e, claro, experimentar o doce da chefe Bárbara daqui a pouquinho, depois do intervalo. Então, fica aí. Já quero fazer um convite para você que está no YouTube, manda seu recado aqui para nós. De onde você está nos assistindo, o que está achando, manda aqui para nós, que depois do intervalo a gente fala sobre isso. Já, já. Estamos de volta com o Inspire-se ao vivo para todo o Brasil e agora sim com a receita final da chefe Bárbara, né? Finalizando sua receita, melhor dizendo. Vamos para o passo mais difícil? Mas antes eu vou mostrar para o pessoal em casa que olha como ficou. Esse aqui eu passei no amendoim, aqui no cacau, mas se fizer com açúcar em casa, super tranquilo, porque a decoração original dele é com açúcar, mas aqui eu fiz com cacau, porque a gente sempre gosta de comer um docinho extra, então tem aquela questão. Mas faz com açúcar, com achocolatado, como vocês preferirem, bem tranquilo. Aqui eu tenho a massa para mostrar para vocês como ganha uma textura boa, ó, bem maleável. Então a gente vai realmente só moldar ela aqui na mão e a gente vai passar ou no cacau ou no amendoim. É super simples, prático, não precisa de ir ao fogo. Eu tô com vontade de comer um doce, mas eu não quero nada que vá o leite condensado, tenha que ficar apurando. Essa aqui é a receita perfeita. Receber uma visita, não tenho o que servir para visita, tem um docinho que vocês podem fazer em casa. Então é só passar e colocar uma castanha na ponta e o doce tá pronto para ser servido. Perfeito. Então, só dica aí pro final de semana. Para a hora da dificuldade, então. Aquela hora que a gente nem gosta, né, Bárbara? Então, vamos aqui. A gente quase não gosta desse momento. Então, temos aqui. Teve uma sexta-feira que tu não estava... que o pessoal disse, eu quero voltar quando ela estiver. Vamos passando lá. Vocês então, estão com delícia sempre, é diferente, né? É diferente, com certeza. Então, fica aí o @ da chefe Bárbara, encomendas de doces, com ela. Tá trocado. Ai, desculpa, gente. Não tem problema. Agora os outros é com cacau todos.
Aqui, Cacau. Perdão. A gente pergunta aqui nos bastidores qual é a preferência, mas acontece da gente também. Isso Que aí. ideia, por favor. Se vocês quiserem um garfinho, mas eu acho que é mais fácil com guardanapo, Enquanto tá? a gente vai provando, eu já vou, então, me despedindo de vocês. Passou tão rápido. Vanja, que prazer te receber. Por favor, volte mais vezes. Parabéns por tanto sucesso aí, por tanto tempo, que realmente é merecido. Muito obrigada. E é uma alegria estar aqui ainda, terminar com doce, Imagina. né? Música, comida, teatro, tudo que a gente Tudo quer. de bom, né? Isso mesmo. Uma alegria. E lembrando você que está em casa, a Adolescer agora, na próxima semana, estreia dia 15, mas a sessão já está lotada desde ontem. Então, a gente já abriu as vendas para dia 12 de maio, é a próxima sessão, mas corre para garantir, porque já há 24 anos é sucesso, forma fila, você vai ficar sem ingresso. E a gente também faz sessões para escola. Escolas olha, que vêm que turno importante. manhã e tarde, é só você entrar em contato pelo nosso WhatsApp 51991 15 90 24. A gente manda as informações e vem escolas de todo o Rio Grande do Sul, estão vindo até ali perto de Santa Catarina, de Araranguá, estão vindo assistir Adolescer. Escolas públicas, particulares, ONG, projetos sociais, porque a gente faz sessão manhã e tarde. Sempre na casa do Adolescer, que é o Teatro CIE, maravilhoso, que fica aqui na rua. Maravilhoso. Então, dia 15 agora, a gente espera vocês às 20 horas e depois, dia 12 de maio, também às 20 horas. Vem assistir Adolescer, traga teus adolescentes, porque vai fazer a diferença sim. É transformação, é vínculo, e você vai se divertir e vai se emocionar. Que com maravilha. certeza. Queremos mais datas, né? Porque Sim. lota, a gente precisa de mais Sim, datas próximas. todos os meses tem Adolescer até novembro. Uma vez por mês. Perfeito, Aí então. você acompanha. Diretamente pelas redes sociais, no Instagram do Adolescer Oficial, a gente está sempre postando quais são as datas e as novas datas que forem aparecendo. Então, para não perder nada, vocês podem acompanhar por lá. Beleza, e obrigada também. Já Pô, um muito prazer obrigado, te receber, foi tá? ótimo estar aqui. Sucesso aí nessa tua estreia. Muito obrigado. Tenho certeza que vai ser. Juliano, Oi. muito obrigada. Adorei te receber aqui. Pô, Vamos obrigado, deixar eu. aí como o pessoal faz para te acompanhar nas redes sociais, Pessoal- na tua agenda de shows. Sim, o pessoal pode me seguir no Instagram, @juliano.mrjus. Eu também tenho um Instagram que é só das músicas autorais, né? Que é Mr. Jus Autorais, né? @Mr. Jus Autorais. E lá eu coloco minha agenda de shows, os vídeos que eu faço, né? Sempre tentando fazer um Maravilha. vídeo novo de cover ou autoral também. Maravilha, muito obrigada, viu? Muito bom te receber Satisfação aqui. participar do programa e ter o espaço para música autoral, assim, é muito importante para nossa cultura, assim. Maravilha. Chefe Bárbara, eu vou experimentar aqui, mas quero te dizer muito obrigada por mais uma sexta-feira. Bom final de semana, ótimo estar contigo. Obrigada por poder estar aqui mais uma sexta-feira com o pessoal que está em casa também. E no próximo sextou também teremos receitas. Comentem, vamos colocar a receita hoje ainda no feed. @chefe Bárbara Oliveira acompanha todos os detalhes. Depois disso, você aprovou essa receita de hoje. Vai, eu já provei, mesmo sem ter provado, eu já provei. E você, muito obrigado pela sua companhia durante a semana. Quero te desejar um lindo final de semana, cheio de coisas boas. Nos vemos segunda-feira, às 10h30 da manhã, ao vivo. E fechamos o Inspire-se de hoje com música, é claro, com Juliano Souza. Vamos lá? Beijo! Essa se chama Superpoder. A gente quer viver num mundo que busca soluções, provando que com amor puro virá revoluções. E se o dinheiro acabar, quem vai pagar para ver? Por não cumprir seu papel, alguém deixou de aprender. Toda arte é um superpoder, a linguagem universal do ser. Quem faz parte
E desde cedo os privilégios fizeram quem tu és. E o jovem pra fugir da lama nadou contra a maré. Se a mentira acabar, quem vai pagar para ver? Se o medo não imperar, o povo irá comandar.